Alguém em conversa fez a seguinte afirmação: é muito difícil a gente ser um verdadeiro cristão. O senhor não acha? Eu não concordo que seja difícil uma pessoa ser um verdadeiro cristão. Por quê? Porque é impossível uma pessoa ser verdadeiramente um cristão, de fato e de verdade, se não for pela graça de Deus. É impossível uma pessoa ser verdadeiramente um cristão, vivendo uma vida de santidade, vivendo inteiramente ao Senhor, se não tiver no seu interior uma substituição de uma natureza chamada pecado por uma natureza dada pelo próprio Deus, natureza divina. 2 Pedro 1:4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma pessoa que não foi alcançada pela cruz, e o que significa a cruz? Morte. Significa morte. A morte da vida incapaz de viver para Deus. E esta vida incapaz de viver para Deus, quando ela ouve a respeito dos mandamentos de Deus, da vida santa de Deus, do caminhar estabelecido pelo próprio Deus na pessoa de Cristo, ela vai achar que os mandamentos do Senhor são muito pesados. E são mesmo para alguém que não foi alcançado pela obra da cruz, da morte da natureza escrava e dominada pelo pecado, por uma natureza divina e santa. Perdemos a nossa natureza escrava do pecado quando cremos na nossa morte juntamente com Cristo. Quando fomos batizados na morte com Cristo, conforme Romanos 6:3, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É a morte da vida incapaz de viver satisfatoriamente para Deus e ter prazer nas coisas de Deus. Mas quando ela creu que já morreu com Cristo para esta vida incapaz e foi ressuscitada juntamente com Cristo, ganhou vida de Cristo, que é a vida, a natureza divina. Foi substituída a natureza do pecado por uma natureza divina. E essa natureza divina é Cristo habitando no interior dessa pessoa. Substituindo. Cristo não vai viver junto com a natureza do velho homem. Por isto que Romanos 6:6 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E assim a gente não vai viver escrava do pecado, dominado pelo pecado. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são difíceis de guardar. A questão do guardar é praticar,
é guardar no coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no coração para que não peque contra o Senhor. Então, para a velha criatura, os mandamentos do Senhor, vida de santidade, não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, viver para Deus e ter alegria em Jesus Cristo e a sua vida girar em torno de Cristo, da pessoa e obra de Cristo. Isto é impossível para a velha criatura, mas para a nova criatura não é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Por quê? Porque quem vai praticar é a vida de Cristo no interior dessa pessoa, porque essa pessoa foi substituída. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E esta vida que eu estou vivendo agora, vou viver pela fé. Não pelo muque, não pela decisão pessoal, de esforço humano, mas se rendendo à suficiência deste que me amou e que me ama e se entregou. Como eu vou deliberadamente viver em pecado, sendo que Cristo, santo, habita em mim, porque foi uma decisão dele e me convenceu, me converteu para que eu fosse tornado dele em amor, prazer. A verdadeira vida prazerosa é uma vida entregue nas mãos daquele que vive e quer viver através de todos aqueles que foram salvos do pecado. Alguém diz, mas eu fui salvo. Eu pergunto, salvo do quê? Do pecado e da condenação. Por que eu fui salvo do pecado, da minha natureza de Adão? Porque eu fui crucificado. Em Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E também ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, vocês têm como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Você já nasceu de novo. Se você é novo, foi tornado nova criatura, você ama a palavra de Deus. É Salmo capítulo 1, versículo 1. O que ele diz? Salmo 1, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só a nova criatura que vive assim, pela vida de Cristo no seu interior. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É uma vida prazerosa em obedecer, uma vida prazerosa em viver para a glória de Deus. Isso é a frutificação de uma vida que foi regenerada, feita nova criatura. Aleluias, aleluias. Faça seu comentário. Você já foi feito nova criatura? Você tem prazer em Cristo? A velha criatura tem prazer na carne, mas a nova criatura tem prazer de viver no Espírito. Ela é inclinada pelo Espírito Santo para viver para a glória de Deus. Amém.